O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que é que nos encontramos para a realização do estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre, lembramos aos companheiros e companheiras que na página do Facebook da Sociedade Espírita Allan Kardec, vocês encontram os diferentes trabalhos que são realizados na casa. E também encontram os horários de funcionamento da nossa casa. Vamos ao nosso trabalho, então. Hoje nós estamos estudando o capítulo de número 9, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós escolhemos reflexões, análise do Kardec, a respeito da reencarnação, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. No item 19, Allan Kardec vai nos dizer: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isto, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram estas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. E desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus nosso Pai e agradecendo infinitamente a oportunidade da vida e das nossas vidas. O Criador de tudo e de todos, que nos ampara, que nos fortalece, que nos dá rumo a seguir através da sua lei. Que saibamos, Senhor, aproveitar ao máximo esta oportunidade, a oportunidade da vida, da reencarnação, do progresso enquanto espíritos imortais. Que possamos, nesta manhã, Senhor, absorver com muita qualidade, com muita emoção, com muita consciência o que vai ser aqui trabalhado, pois é um pilar fundamental para todos nós, o entendimento da pluralidade das vidas. Senhor, ampara a todos nós, encarnados e desencarnados, presentes aqui neste salão, ou aqueles que nos acompanham de forma virtual, estabelecendo a conexão com o mundo maior, com essas energias salutares. Dá-nos, Senhor, enquanto estivermos aqui conectados com estas vibrações, o que nós necessitamos. E com a permissão daqueles que coordenam este trabalho do Evangelho, iniciamos então o mesmo, que assim seja. E para trabalhar conosco este capítulo, nós temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro Marcelo Rosa, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da divulgação, do estudo e da mediunidade. Com a palavra, então, o nosso companheiro. Bom trabalho. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia a todos. Um feliz Natal para todos nós, para as nossas famílias, para todos os nossos entes queridos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós hoje estudaremos o capítulo 4. Ninguém poderá entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E que tem como itens ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família.
ao passo que a unicidade da existência os rompe. E das instruções dos Espíritos, 2 mensagens ditadas por São Luís, que vão falar dos limites da encarnação e da necessidade da encarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, senão nascer de novo. Disse-nos nosso Senhor Jesus Cristo. E quando foi exatamente que ele fez esta afirmação, esta revelação? Qual era o seu objetivo? Qual era o seu propósito? O que exatamente significa a reencarnação? Qual é a sua importância, a sua relevância, a sua urgência? Como será que a reencarnação vai impactar a nossa vida de relação, a nossa vida afetiva, a nossa vida mental? Porque, embora Jesus tenha feito inúmeras referências à reencarnação, ainda hoje, em pleno século XXI, tantas doutrinas originárias do cristianismo primitivo ainda refutam as doutrinas reencarnacionistas, ainda negam, a consideram herética. Qual a origem de tudo isso? Pensando um pouco sobre estas questões e em busca destas respostas. E para dar início ao nosso estudo de hoje, Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, vai iniciar esse capítulo tão importante, nos trazendo várias passagens envolvendo nosso Senhor. A primeira delas comparece em Mateus e Marcos, simultaneamente. Jesus estava se aproximando agora da cidade de Cesareia de Filipe, o grande porto, febrecitante. E ainda na estrada, voltou-se para os discípulos e lhes perguntou: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E os apóstolos, tomados de surpresa, responderam incontinenti. Uns dizem que tu és João Batista. Outros afirmam que tu és Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas que voltou. Mas, como Jesus de fato não era nenhuma destas personalidades, voltou-se diretamente para eles e agora inquiriu: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomado agora de uma forte emoção, ele diz: eu digo que tu és o Cristo, o Messias que nós aguardávamos, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele agora com muita simpatia e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Querendo dizer que não fora o raciocínio, a inteligência, o senso crítico de Pedro, mas que fora um insight, um momento de inspiração, de mediunidade com os benfeitores maiores. A revelação, pela primeira vez, da verdadeira identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nos interessa a primeira parte, porque quando Jesus pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? Quem dizem que eu sou? Ele não estava perguntando a opinião dos doutores da lei. Não estava interessado no parecer dos escribas, dos levitas, mas das pessoas em geral. Das pessoas comuns, na praça pública, por onde ele caminhava. Ora, com exceção de João Batista, que havia sido recém-assassinado, os demais eram profetas da antiguidade. Elias, o profeta do fogo, o profeta da grande aliança com Deus,
morrera 900 anos antes de Jesus. Jeremias, o profeta das grandes revelações, morreu no cativeiro do Egito, 650 anos antes de Jesus nascer. Como poderia ser isso, senão pela reencarnação? Deixando claro, deixando evidente que o conceito era tábula rasa entre os judeus. Não apenas era de conhecimento, mas era de ampla aceitação pelas pessoas comuns. Na passagem seguinte, selecionada por Kardec, agora em Marcos e Lucas, no próprio palácio, Herodes, o tetrarca, que governava com crueldade Israel, e ouvia dos seus áudigos, dos seus fâmulos, a mesma coisa. Diziam uns que João Batista havia ressuscitado, que Elias, Jeremias, que os profetas estavam vivos, retornaram. E ele agora, febricitante, dizia: ora, eu mandei cortar a cabeça de João Batista, e agora, quem é esse Jesus de que ouço coisas extraordinárias? E ardia por conhecê-lo, mostrando que mesmo na vida palaciana, o conceito da reencarnação estava presente. Era comum, era aceito. Mas há uma passagem ainda mais singular, em Mateus e Marcos novamente. Após a transfiguração, no Monte Tabor, após a última ceia, quando Jesus vai reunir-se diretamente com o espírito de Moisés e do próprio profeta Elias. E, após esse encontro extraordinário, em que os presentes ficaram, claro, maravilhados, eles se aproximaram e perguntaram: Mestre, por que dizem os escribas, os doutores da lei, que antes de vir o Cristo, é necessário que venha o Elias? E Jesus respondeu calmamente, dizendo: é verdade. É verdade que o Elias há de vir antes para reestabelecer todas as coisas, para fazer as devidas anunciações, a preparação. Mas eu vos digo que o Elias já veio e ele não foi reconhecido. E dele trataram como bem lhes aprouver. E assim também farão mais tarde sofrer o Filho do Homem, prevendo o holocausto que se aproximava. E eles entenderam, está escrito, que era de João Batista que ele estava falando. Portanto, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, em mais de uma passagem a esse respeito, vai afirmar categoricamente, explicitamente, que João Batista era, sim, a reencarnação do profeta Elias. Por isso, quando hoje algumas pessoas dizem: eu não creio na reencarnação, porque o Evangelho não fala a esse respeito, a gente fica pensando que ou não conhecem efetivamente o Evangelho, ou não prestaram a devida atenção. Mas há uma passagem ainda mais extraordinária que nós precisamos compartilhar. O célebre encontro de Jesus com o doutor da lei, Nicodemos. Essa passagem, ela se acha exarada exclusivamente no Evangelho de João, capítulo 3. É um encontro extraordinário. Segundo os historiadores, esse encontro se deu provavelmente à noite, na casa de um amigo comum, como é muito comum ainda hoje de acontecer, porque ambos eram personalidades muito conhecidas. Onde quer que Jesus se encontrasse, uma multidão imediatamente formava-se em derredor e o acompanhava a par e passo. Era impossível estar sozinho. Nicodemos era um doutor da lei, um juiz, um dos ministros, um dos 72 membros do Sinédrio. A alta corte rabínica que governava Israel, detendo simultaneamente o poder temporal e o poder espiritual.
e que, aliás, não tinha exatamente simpatia por Jesus, muito ao contrário. Tramava por destruí-lo o mais breve possível. Portanto, era um encontro perigoso. Era um encontro que precisava se dar de maneira discretíssima, com toda a segurança. João é provavelmente a única testemunha, provavelmente colocado à porta para garantir a privacidade e a segurança desse encontro inusitado. Nicodemos inicia o diálogo dizendo: mestre. Ele reconhece em Jesus um mestre das leis divinas. Ele diz: mestre, nós sabemos que tu és um enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, revelar os sinais que tu revela, se Deus não estiver com ele. Um toque de intimidade e de profundo respeito nessa saudação. Depois ele diz: Senhor, o que deve fazer um homem para entrar no reino de Deus? E Jesus, respondendo naturalmente a ele, respondeu a todos nós, dizendo: em verdade vos digo, ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O título do nosso capítulo está esclarecido por todos os tempos imemoriais a chave da nossa perfectibilidade. O caminho único para a nossa purificação. A única estrada viável para que possamos alcançar a verdadeira felicidade. Nascer de novo. Nicodemos compreendeu a resposta e na sequência pergunta: como pode ser isso? Como pode um homem velho que nem eu tornar a entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe para renascer? E Jesus, com muita calma, lhe diz: em verdade vos digo, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Não te admires que eu diga isso, porque tudo aquilo que é nascido da carne é carne, mas tudo aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Porque o Espírito sopra, disse Jesus. Ouves a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. É uma poemática que Jesus está fazendo. Por isso, assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos agora fica confuso e pergunta: Senhor, como pode ser tudo isso? E agora é Jesus que se admira e diz: ora, tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Como posso te falar das coisas do céu, se falando das coisas da terra, tu não crês em mim? Deixando claro que a reencarnação fala das coisas da terra, do terra a terra, da nossa vilegiatura carnal, da nossa experiência física, do estágio efêmero, breve, que nós temos aqui em contato com a matéria, as coisas da terra. Agora, vamos analisar com um pouco de calma esta passagem, que é riquíssima de símbolos, de informações e de revelações. Jesus está falando, sim, claramente da necessidade da reencarnação. Está dizendo que a reencarnação, ela é uma lei universal. É uma lei de Deus. É uma lei cósmica. É uma lei que vai alcançar, portanto, a todos os seres sencientes de todo o universo, sem exceção. Ele diz: é necessário nascer de novo, mas é necessário nascer da água e do Espírito. Ele começa dizendo. E o que significa exatamente isso? Muitas traduções futuras foram adulteradas nessa parte. E acrescentou-se dizendo: nascer da água do Espírito Santo. Do Espírito Santo fazendo uma invocação à necessidade do batismo. O batismo para nos redimir do pecado original.
o pecado de Adão e Eva. Com todo respeito às liturgias, isso jamais foi dito por Jesus. Ele disse simplesmente nascer da água. O que significa, então, nascer da água? Em João capítulo 14, depois da última ceia, Jesus nos afirmou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Mas esse Espírito de verdade, esse Consolador prometido, ele vos lembrará tudo o que eu disse e vos explicará todas as coisas. Nós sabemos que a doutrina espírita vem cumprir esta promessa. E preside o seu advento exatamente o Espírito de verdade. Lembrando essas passagens extraordinárias que talvez tenhamos esquecido. Mas agora sim, para nos explicar, à luz da ciência e da razão, algumas passagens que estavam confusas. Exatamente como essa: nascer da água. Como poderia Jesus, há 2000 anos, falando a pessoas praticamente analfabetas, a um povo seminômade, simples, explicar em detalhes os mecanismos hábeis da reencarnação? Era impossível. Era necessário dar tempo ao tempo, para que a nossa inteligência pudesse florescer, para que a ciência pudesse comparecer, e que nós pudéssemos ter agora sim condições de interpretar à luz do conhecimento. Era necessário que a biologia e mais tarde a embriogenia estivessem presentes, para que nós nos lembrássemos do, entre aspas, milagre da reprodução. Porque tudo começa, como a gente sabe, com o gameta sexual masculino, o espermatozoide, que nada mais é do que uma minúscula gota d'água gelatinosa, percorrendo a trompa de Falópio no órgão feminino, atraído pelo óvulo, outra minúscula gota d'água gelatinosa. E ao penetrar e perder a sua cauda, vai formar imediatamente a chamada célula-ovo, ou cigoto, outra minúscula gota d'água gelatinosa, que agora vai descer para acoplar-se na parede do útero, iniciando a chamada mitose, a multiplicação celular. Mas para isso vai absorver o líquido amniótico, vai absorver a água, para viabilizar o seu crescimento, para que mais tarde possa formar o organismo físico que nós conhecemos. Até hoje, o complexo mais extraordinário que a mente humana sequer é capaz de imaginar. Esse conjunto de mais de 70 trilhões de células diferenciadas, que é o corpo humano, cuja composição no organismo adulto representa cerca de 65% a 68% de água. 31% a 33% de sais minerais, cálcio, carbono, fósforo, ferro, e 1% de elementos não rastreáveis. Portanto, somos água. Nascemos de uma minúscula gota d'água. Crescemos absorvendo água. A água fala da nossa natureza física. É por isso que cada um de nós tem na vilegiatura carnal a especificidade do seu corpo físico. Mas é também por isso que nós não temos exatamente aqui na Terra, considerando as suas condições, muitas vezes o corpo que gostaríamos de ter, ou até mesmo o corpo que poderíamos ter, mas temos exatamente aquele que mais necessitamos. Porque o corpo é uma construção do espírito reencarnante, através da sua mente, que vai plasmar as nossas necessidades, através do perispírito, do nosso modelo organizador biológico. Portanto, o nosso corpo físico não é simplesmente uma herança cromossômica,
não é uma herança hereditária. É, na verdade, uma herança espiritual. Uma herança de nós mesmos, como vamos ver. É por isso que, às vezes, encontramos na Terra corpos sadios, vigorosos, resilientes, saudáveis, capazes de ter uma vida longeva, enquanto que outros corpos são extremamente fragilizados e vulneráveis. Não resistem senão poucos dias, às vezes poucas horas, mostrando não uma injustiça de Deus, mas uma herança de nós mesmos, na reconstrução física a partir da água. Mas Jesus disse, é necessário também nascer do Espírito. E disse mais, o Espírito sopra, não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. E o que significa agora isso? Se eu perguntasse para vocês, quem é Marcelo Rosa? Alguns diriam, ora, mas eu o conheço. É o espírita, o expositor, o trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec. Mas, de fato, nem eu me conheço. Eu conheço, talvez, a minha atual personalidade, o meu aqui e agora. Mas eu sou o conjunto de todas as minhas multifárias existências, que, embora inacessíveis na minha consciência objetiva, por misericórdia de Deus, estão presentes no meu inconsciente profundo. Estão gravadas no meu modelo organizador, no meu perispírito. E estão se revelando diária e permanentemente conforme as nossas inclinações, conforme as minhas preferências, as minhas tendências, aquilo que me atrai, aquilo que me repulsa. Estão presentes nas nossas relações, naquelas determinadas afinidades, naquelas dificuldades de relacionamento, porque temos algumas simpatias, ou determinadas antipatias gratuitas, inexplicáveis, mas construídas e consolidadas em nossas existências passadas. É a nossa herança. Tenhamos um esquecimento do passado, sim, para que tenhamos um pouco mais de leveza. Tenhamos um pouco mais de condições de aproveitar a nossa atual vilegiatura. Para que não fiquemos lembrando de determinados conflitos, de determinadas problemáticas, de determinados erros que seriam excruciantes, paralisantes, tornariam a nossa existência impossível, insuportável. Daí o esquecimento, para que a gente possa se reabilitar com um pouco mais de condições, aproveitando a excelência da atual existência, do aqui e agora. Mas disse Jesus, não sabeis também para onde ele vai, porque eu não posso saber, eu não posso prever, eu não posso imaginar o meu amanhã, porque o meu amanhã está em construção. Porque sou eu, e somente eu, o engenheiro hábil, o arquiteto feliz da nossa futura felicidade, ou da minha infelicidade. Sou eu o construtor da minha libertação ou do meu futuro aprisionamento. Sou eu que estou edificando conforme as minhas ações, conforme os meus pensamentos, o móvel dos meus sentimentos. Conforme as potências da alma estão sendo utilizadas ou não, nós estamos estabelecendo os nossos futuros projetos reencarnatórios. Portanto, está em nossas mãos. O que vale dizer? O tesouro inapreciável de aproveitarmos o dia de hoje. De aproveitarmos o presente, de agradecermos profundamente porque estamos reencarnados, quando milhões e milhões de irmãos estão aguardando na fila e não sabem exatamente quando terão uma oportunidade e em que condições essa oportunidade vai se apresentar. Aproveitemos o momento atual. Mas esta passagem traz ainda outra singularidade, porque no final Jesus diz, ora,
Tu és doutor da lei e não conhece essas coisas? Porque, como nós já falamos antes, a reencarnação era, assim, de conhecimento geral de todos eles. Mas mais do que isso, os hebreus têm uma palavra em hebraico que se chama gulgu. Gulgu pode ser traduzida como voltar a nascer. Ainda hoje, eles trabalham, sim, o conceito das doutrinas reencarnacionistas, embora não as divulguem. Mas, já nas obras básicas do judaísmo, na Torá mosaica, nós temos referências explícitas à reencarnação, muito antigas, como na Gênesis, que é a obra basilar do Pentateuco mosaico. No capítulo 2, Moisés escreveu dizendo: e o que foi, é e há de ser, Deus nosso Pai, fez para o homem um corpo grosseiro, um corpo físico, e uniu a esses órgãos materiais a alma inteligente e livre, trazendo já consigo o sopro divino, o Espírito que a segue em todas as suas vidas, disse Moisés. Falando, portanto, explicitamente do conceito da reencarnação. No Zohar, por exemplo, que é a obra dos espíritos mais adiantados de Israel, está escrito: as almas são sujeitas à transmigração. Transmigração era outra expressão que era utilizada, oriunda especialmente do Egito, mas também da Hélade, da Grécia Antiga. Significa a mesma coisa. E os homens não sabem quais são, a seu respeito, as vistas do Altíssimo, os desígnios de Deus. Não sabem como são julgados em todos os tempos, porque antes de virem a esse mundo e depois de o terem deixado, ignoram quantas provas são obrigadas a sofrer. Porque o Espírito das vidas e de todas as existências e de todas as peregrinações a que a alma é sujeita antes de subir àquele de onde não desce, senão para o desempenho das suas missões. Vejam que síntese extraordinária, escrita há 3.000 anos atrás. Falando claramente do nosso ciclo de expiações, provações e reencarnações. Deixando claro que o objetivo é o nosso aperfeiçoamento, a nossa purificação. Para que, uma vez purificados, uma vez tendo alcançado esta perfectibilidade, essa desidentificação com a matéria, nós possamos agora sim, na condição de espíritos superiores, trabalhar em determinadas missões, onde a encarnação não é mais agora uma necessidade, é uma opção, conforme o livre-arbítrio de um espírito superior. A verdade, meus irmãos, é que as doutrinas reencarnacionistas, elas eram senso comum. E assim foi até meados do século VI. Existe um movimento muito conhecido na história que se chama a patrística, ou chamada os pais ou padres da igreja. Era um grupo de pensadores, de filósofos neoplatônicos, a maioria, religiosos, que trabalharam a ética de nosso Senhor Jesus Cristo, as consequências ético-morais dos seus ensinamentos. Toda a justiça de Deus, todas as explicações de Jesus, segundo eles, só podiam ser confirmadas através da lei da reencarnação. Começando pelo próprio Platão, discípulo de Sócrates, que antes de ir para o Egito e tornar-se um iniciado, quando ele escrevia publicamente, em Fedra, Platão nos diz: é certo que os vivos nascem dos mortos, e que as almas dos mortos renascem ainda. Falando do ciclo das reencarnações. Jâmblico, por exemplo, que era um dos membros da patrística, ele dirá: a justiça de Deus não é a justiça dos homens, porque o homem define-se pelas relações de sua vida atual e do seu estado presente, do aqui e agora que nós conhecemos. Mas Deus,
define-se relativamente a nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. Assim, as penas que nos afligem são, em geral, o castigo de um pecado, de um erro, em que a alma se tornou culpada, normalmente, numa vida anterior, diz Jânico. Deus nos oculta a razão, mas por isso não deixamos de atribuí-la à sua justiça. Vejam que extraordinário. Essa passagem podia estar no livro dos Espíritos. Ela podia estar na obra O Céu e o Inferno, deixando claro o propósito das nossas provações e expiações. E mais do que isso, mostrando que todas as nossas existências estão intimamente ligadas, sincronicamente, sinergicamente. Não podem ser separadas. Elas comparecem muito mais do que podemos imaginar. Elas nos impressionam muito mais do que podemos prever. Portanto, falando da nossa vida que se estende muito além dos nossos 5 sentidos. Mas de todos os pensadores da patrística, 2 em especial precisam ser citados. O primeiro, Tertulianos, de Cartago, que vai escrever o extraordinário Apologética, que ainda hoje é estudado pela Igreja. E o principal de todos, Orígenes de Alexandria, o grande filósofo, o grande pensador, que trabalhava junto com Clemente de Alexandria. No seu livro, A Doutrina dos Princípios, Orígenes dirá: antes de virem a esta vida, já eles, os espíritos, existiam e nascem para sofrer as penas de suas faltas e nascem tantas vezes quantas são precisas para se limparem daquelas faltas. E haveria inúmeras referências e seria fastidioso ficar aqui comentando todas. Mas para mostrar que no início da era cristã, todas as doutrinas tinham em comum a convicção da doutrina da reencarnação. O que aconteceu então na história? Como falamos antes, a reencarnação, o seu conceito evoluiu até meados do século VI. Na verdade, até o ano de 552, quando então foi colocado um ponto terminal. Por quê? É preciso recordar rapidamente que no ano de 395, o Império Romano foi dividido por Teodósio. O Império Romano do Ocidente, cuja capital continuava sendo Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, a atual Istambul, na Turquia, o Império Bizantino. No século VI, em Constantinopla, ela era governada por um general, o general Justiniano. Justiniano foi um grande amante das artes. Ele vai edificar, na época, um extraordinário código civil que revolucionou os direitos. Ele vai cuidar de embelezar Constantinopla, construindo aquedutos, pontes, tornando-a a cidade mais bela da época por vários séculos. Mas Justiniano era um homem temperamental. E certa feita ele vai conhecer Teodora, não confundir com Teodósia. Teodora era uma artista, mas de espetáculos burlescos, e ela se apresentava e vivia no lupanar. Mas Justiniano apaixonou-se por aquela mulher de peregrina beleza e de rara inteligência, de muita vivacidade, e casou-se com ela. Teodora tornou-se então a imperatriz. E pelo seu gênio, rapidamente começou a influenciar nos negócios da política e da própria religião. Ora, as suas antigas companheiras de bordel começaram naturalmente a vangloriar-se. Começaram a dizer pela cidade que a sua profissão era a mais importante. Era a profissão mais digna do império, porque afinal de contas, dali saíra a imperatriz. Teodora ficou sabendo disso. Mulher extremamente temperamental. Diz a história que, em resposta, mandou matar
a todas as meretrizes de Constantinopla. 552, para ser exato. E após esse massacre, o povo naturalmente revoltou-se com ela. E começaram a vaticinar: ela vai pagar, ela vai ter que pagar, ela vai reencarnar 552 vezes, pagando por cada uma destas vidas, o que não é bem assim que acontece. Mas é claro que gera responsabilidade, ação e reação. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer gera consequências, positivas ou negativas, que se não forem administradas nesta vida, certamente serão transferidas para uma vida futura. Às vezes com juros e correção, como a gente diz. E ela ficou apavorada com isso. No ano de 548, quando estava para morrer, ela fez um último pedido ao seu marido. Ela pediu que na primeira oportunidade ele considerasse as doutrinas reencarnacionistas como doutrinas heréticas. Era tão atrevida que queria mudar a lei de Deus para não pagar pelos seus crimes. E após a sua morte, diz os historiadores, Justiniano teve um surto depressivo. Nunca mais saiu do palácio, ficou profundamente melancólico. E no ano de 552, ele vai então convocar o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, contra o qual, aliás, o Papa Virgílio em Roma se opôs, mas Justiniano não deu importância. Mandou uma legião comandada pelo seu general Belisário dizer para o Papa que ele podia ficar lá, não precisava participar, sutilmente. E uma das primeiras propostas era considerar as doutrinas de Orígenes heréticas, o que foi concedido no ano seguinte, de 553. Vejam a sutileza, meus irmãos. Ela não considerou diretamente a reencarnação como algo herético, mas sim as doutrinas de Orígenes e de todos aqueles que faziam parte da patrística, do pensamento do cristianismo primitivo. E imediatamente começou a perseguição sistemática da igreja a todas essas doutrinas. A ferro e fogo, pelo poder das armas. Os últimos que foram dizimados, segundo a história, foram os cátaros, na França, no século XIII, pelas cruzadas movidas pelo Papa Inocêncio III. E depois os albigenses, no século XIV, na Espanha. Mas a verdade, meus irmãos, é que a reencarnação não morreu. Não se pode, por uma vontade humana, destruir uma lei de Deus. A reencarnação está presente desde sempre, ao longo de toda a história da civilização humana. A reencarnação está presente nos livros sagrados mais antigos, de 7.000 anos atrás, como o Bhagavad Gita, como os Upanishads, os Vedantas, no livro tibetano dos mortos, no livro dos mortos do Egito. E graças a Allan Kardec, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, está de volta para nós, para que possamos lembrar todas as coisas e conhecer todas as verdades, como nos disse Jesus. Mas a reencarnação traz consequências para o nosso dia a dia, começando com as nossas famílias, a nossa constelação familiar. Kardec nos explica que se fora uma única existência, isso seria ilógico e um contrassenso. Seria contrário à lei do progresso da evolução. E isso poderia romper em definitivo os nossos laços afetivos. Imaginemos uma família numerosa que, após a desencarnação, a morte física, que pelo menos um dos seus membros estivesse num lugar distinto. Todos foram para o céu, mas um foi para o inferno, ou o contrário. Se nós admitirmos a doutrina das penas eternas, qual seria a alegria daqueles que ficaram no céu, sabendo que aquele ente querido ficará ardendo nas chamas do inferno por todos os tempos e tempos? Ora, além de ser um absurdo, contrário à lei de amor,
Estaria dizendo que a lei de Deus é inferior à lei dos homens. Porque na justiça comum, nós já temos a figura da progressão das penas, que fala exatamente da compreensão, da misericórdia, do perdão. E nós sabemos que a lei de Deus é infinitamente superior. Não, diz Kardec. A verdade é que todos nós, sem exceção, possuímos uma família espiritual. Muito maior, muito mais numerosa do que qualquer família que conhecemos na Terra. E não importa se eles estão, os seus membros, reencarnados ou desencarnados. Não importa se nós nos lembramos, recordamos, fazemos ideia. Estamos unidos uns aos outros, pelos laços indestrutíveis do amor. E eles nos acompanham a par e passo, aqui na nossa vilegiatura carnal. Estão sempre vibrando, nos intuindo, nos orientando, nos favorecendo e fortalecendo para o caminho do bem. A família construída pelos laços do amor, que vai muito além dos laços da consanguinidade, porque fala dos liames da amizade, da afetividade, da mais profunda amorosidade. Ora, também na Terra nós precisamos avaliar esta consequência. Emmanuel, o nobre benfeitor espiritual, diz: existe na Terra dois tipos de família. A família propriamente e o que ele chama de parentela. A família são aqueles membros com os quais nós temos esta identificação. Temos esta afinidade, esta simpatia. E não importa se são membros consanguíneos, porque às vezes nós temos essa profunda identificação com um amigo de infância, um amigo querido. Às vezes pode ser um colega, um vizinho, um companheiro da seara espírita, não importa. Os laços são inquebrantáveis, são laços inexoráveis, construídos pelo mais resiliente de todos os elementos, que é o amor. Mas às vezes, ainda que na consanguinidade, nós temos espíritos que nos são difíceis no relacionamento e no entendimento. Às vezes pode ser aquele filho ingrato, atrevido, aquele filho rebelde, aquele filho viciado, que nos leva ao limite do limite da nossa paciência e da nossa tolerância. Do limite da nossa abnegação, do sacrifício, da indulgência. Porque é necessário, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Às vezes é aquela figura daquele pai, daquela mãe, castrador, ausente, indiferente, agressivo, criminoso às vezes. Mas o Evangelho nos diz, é necessário nutrir por eles a piedade filial. Às vezes é um irmão consanguíneo, muito próximo fisicamente, mas muito distante na afetividade. São espíritos estranhos, diz Emmanuel. Nos parecem antipáticos, difíceis, mas eles representam exatamente a nossa lição, a minha oportunidade, o meu desafio, não por acaso. Porque esse é um dos objetivos da reencarnação. Vamos lembrar, meus irmãos, que a nossa reencarnação, ela é estruturada, ela é organizada nos mínimos detalhes pelos engenheiros cósmicos que trabalham no projeto reencarnatório de cada um de nós. E alguns dos marcadores do nosso projeto reencarnatório são definidos adredemente, muito antes de voltarmos ao plano físico. E um dos pilares desse projeto é a família. É por isso também que, a exemplo dos nossos corpos, nós não temos aqui na Terra, na maioria das vezes, a família que gostaríamos de ter. Ou até mesmo a família que poderíamos ter. Mas é fora de dúvida que nós temos na Terra aquela que mais necessitamos. Por isso, ficar tranquilos. Estamos, sim, no exato lugar em que somos mais necessários aos outros e vice-versa. Não estamos ali por acaso.
Não caímos de paraquedas, como se diz. Existem laços do passado que nos colocam naquela situação. Daí, esse é o objetivo, diz Emmanuel, que a gente possa trabalhar e luarizar essas relações, que possamos transformar a parentela em família, que possamos diluir aqueles laços de antipatia e transformá-los em simpatia, que possamos destruir aquela desunião e transformá-la em união, pelo acolhimento, pelo acompanhamento, pela amorosidade. Esse é o objetivo da reencarnação dentro da família. Mas na sequência, nós vamos ter duas mensagens de São Luís. A primeira vai nos esclarecer sobre os limites da encarnação. Será que a encarnação coloca limites? Será que há um número mágico que nós precisamos alcançar? Vejam, de maneira nenhuma as leis cósmicas estão preocupadas com a quantidade. Elas estão preocupadas com a qualidade. Não se está interessado no número de vezes, mas na qualidade do que fizemos aqui na Terra, que é totalmente diferente. Nós podemos comparar a reencarnação com aquela mítica escada de Jacó, onde degrau a degrau, o espírito vai ascendendo, vai subindo em direção à perfeição relativa, à purificação. Como se cada degrau fosse uma experiência reencarnatória. O que sucede? Às vezes, estamos um pouco distraídos. Às vezes, ficamos um pouco ociosos, um pouco levianos. Às vezes, ficamos congelados num determinado conflito. Às vezes, gastamos tempo demais, prisioneiros de um vício. Às vezes, somos sufocados por uma determinada paixão anestesiante. Às vezes, ficamos presos tempo demais a coisas e objetos que não têm grande significação. É como se nós ficássemos sentados no degrau daquela escada e não fizéssemos nenhuma movimentação. É uma reencarnação que muitas vezes não alcança os seus objetivos. Outras vezes, porque estamos mais conscientes, estamos mais lúcidos, estamos um pouco mais esclarecidos, dinamizamos as potências da alma e agora podemos dar um salto de qualidade, literalmente, fazendo uma ascensão extraordinária e aproveitando da melhor maneira possível o veículo da reencarnação. Portanto, depende de cada um de nós. Não há um limite, há um objetivo. Assim como um aluno que, ao adentrar na universidade, por exemplo, para concluir o curso, ele precisa alcançar um certo número de créditos. Não importa se ele vai concluir em 5, em 8, em 10, em 20 semestres. Ele tem aquele limite de créditos que ele precisa percorrer. A qualidade da progressão depende das suas prioridades, dos seus objetivos, do seu trabalho. Assim também as nossas reencarnações. Mostrando mais uma vez que não há por que ficar nos comparando com os outros, e sim com nós mesmos. E a última questão fundamental. São Luís vai falar sobre o objetivo da encarnação. Será que a reencarnação é um castigo? Será que ela é uma punição? Será que somente os espíritos endividados, os espíritos pecadores é que precisam reencarnar? E nós já vimos que não. Já vimos que a encarnação é um processo de depuração. É um aprendizado. É verdade, meus irmãos, que considerando a Terra um planeta de provas e de expiações, não é assim tão agradável reencarnar na Terra. Mas a verdade é que é uma bênção estarmos reencarnados. Sabemos que a Terra pode ser comparada a um hospital e a uma escola. Um hospital de almas, uma escola de espíritos. Às vezes, quando estamos gravemente doentes e não sabemos a origem para ter o diagnóstico,
A terapêutica, precisamos buscar auxílio especializado. A internação hospitalar, às vezes, é inevitável. Mas alguém dirá, mas eu não gosto de hospital. O hospital, para mim, é um castigo. Aquele ambiente hospitalar me é desagradável. Mas ele é necessário. Sem aqueles recursos profissionais, sem aquelas condições, nós não vamos debelar a enfermidade. Vamos continuar enfermos e vamos tornar a existência improdutiva. Assim também o hospital da terra. A escola é a mesma coisa. Quantos que dizem, mas a escola para mim é um castigo. Eu não aguento aquela disciplina, aquelas regras, ter que estudar, ter que me esforçar, abrir mão do meu descanso, do meu lazer, tem as provações, tem os... Mas outros poderão dizer, a escola para mim é uma bênção. É a oportunidade feliz de sair da noite da minha ignorância, para me esclarecer, para que eu possa melhor me equipar, para que eu possa melhor compreender, para que eu possa me libertar da sombra em que eu ainda me demoro. Assim também a escola da terra, meus irmãos. E esse é exatamente o objetivo da nossa reencarnação. Esse é o objetivo feliz de nós aqui nos encontrarmos. Vejam, não estamos reencarnados simplesmente para aumentar o cabedal intelecto-cultural. Importante, mas não suficiente. Estamos aqui na escola da terra para nós aprendermos um pouco mais para o nosso amadurecimento emocional. Especialmente nesses dias que estamos vivendo. O amadurecimento emocional para que eu possa aprender a controlar como eu me sinto. Independente do outro. Ainda que o outro seja um perturbador. Ainda que o outro seja um agressivo, um agressor. Sou eu, e somente eu, que posso e devo controlar como eu me sinto. Para que eu possa aprender simultaneamente a educar os meus sentimentos. Para que eu possa, em me observando, eu possa ir transformando as antigas emoções primitivas que ainda esturgem na maioria de nós. A emoção do medo paralisante, dos conflitos, a emoção da raiva, do ódio, da amargura, do ressentimento que tanto nos destroça por dentro, para que possam ser enobrecidos, dualizados em sentimentos de paciência e de tolerância, recíproca uns com os outros, para que possam se converter em sentimentos de abnegação e de indulgência, de desapego, para que possam se consubstanciar na amizade, na caridade, na dinâmica do amor. Mas estamos aqui na Terra principalmente para nos educarmos na verdadeira sabedoria, para nos darmos conta que todo esse crescimento não pode ser teórico. Ele precisa ser dinamizado no dia a dia. Ele precisa ser exercitado, ainda que sob lágrimas, ainda que sob os camartelos de provações muito difíceis e angustiantes, ainda que sobre o torrencial da ingratidão e da agressão, para que esta sabedoria possa finalmente tornar-se algo imanente e inerente. Quando então nos educaremos na nossa condição de espíritos imortais que somos, alcançando efetivamente o grande objetivo da existência física. Para terminar essas rápidas reflexões, meus irmãos, lembremos que nascer de novo não significa apenas a reencarnação, significa um convite para o nosso dia a dia. Todos os dias, todos nós precisamos nascer de novo. Nascer por inteiro. Nascer para as oportunidades que a vida nos oferece. Nascer para uma nova tentativa, para um novo esforço. E porque estamos no Natal, estamos lembrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento magno na Terra,
em que as vibrações se tornam muito mais especiais, em que todos nós somos dualizados de uma maneira específica pelos benfeitores amigos, para que possamos despertar e efetivamente nascer de novo. E em homenagem ao Divino Paracleto, que nós possamos nos esforçar em nascer para o amor. Que nós possamos a cada dia nascer para aprender a amar. Nascer para aprender a amar um pouco mais. Nascer para aprender a amar um pouco mais e assim alcançarmos finalmente a felicidade. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos, só podemos então dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade da plenitude, da felicidade. Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. A nossa gratidão ao Marcelo Rosa, esse companheiro de jornada espírita, pela sua explanação, e que efetivamente possamos refletir, pensar e introjetar estes conceitos fundamentais da doutrina dos Espíritos. Façamos a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade, mais uma vez, de aqui nos encontrarmos, Senhor, para receber esta luz imorredora, este facho divino, a doutrina do Mestre Jesus, que reflete as tuas leis. Senhor, queremos nesta manhã agradecer também o nosso modelo e guia, o Mestre Jesus, que convencionalmente dizemos que este é o mês do seu aniversário, que possamos agir neste momento, vendo aquela luz, aquela manjedoura, despertando em nós e em nossos corações a vontade de crescermos espiritualmente, de trabalharmos a nossa humildade, a nossa fraternidade. Que a estrela de Belém, que brilhou no nascimento do Mestre Jesus, brilhe em nossos corações, agora na forma do Consolador prometido, para que desta vez, Senhor, possamos acertar, possamos progredir e possamos te ter como modelo e guia da humanidade. Que assim seja. Um bom domingo a todos, um feliz Natal e que nos encontremos aqui no próximo domingo. Que assim seja.